Você já lidou com passagens difíceis de entender? É o que nessa semana nós vamos estudar na lição da Escola Sabatina, lidando com passagens bíblicas difíceis. Vamos ver aqui o verso para memorizar, 2 Pedro 3, 15 e 16, diz assim: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Você vê então Pedro falando sobre as epístolas, né, de Paulo, os escritos de Paulo, que algumas coisas de fato eram difíceis de entender, né, e algumas pessoas usavam de maneira errada, deturpavam o que Paulo estava escrevendo e acabava usando as próprias escrituras para a própria perdição deles, né? Gente, ao discutir as cartas do apóstolo Paulo, Pedro escreveu que nelas e em algumas outras partes das escrituras existem certas coisas difíceis de entender. Essas palavras são deturpadas ou modificadas por pessoas ignorantes e instáveis. E elas fazem isso para a própria perdição delas. Pedro não disse que todas as coisas são difíceis de entender, mas que apenas algumas são. E sabemos disso, não é mesmo? Qual leitor sincero da Bíblia já não se deparou com textos que parecem estranhos e difíceis de entender? Certamente em algum momento todos já tivemos essa experiência. Por isso, examinaremos essa semana não tanto textos em si, mas quais podem ser as razões para que esses desafios e de que maneira, como fiéis investigadores da verdade da palavra de Deus, podemos solucioná-los. Algumas dessas declarações desafiadoras podem nunca ser esclarecidas aqui na terra, apenas no céu, né? Mas ao mesmo tempo, a maioria dos textos da Bíblia não apresenta dificuldade e não devemos permitir que um pequeno número de textos difíceis enfraqueça nossa confiança e fidelidade e autoridade da palavra de Deus como um todo, né? Então, nessa semana nós vamos ver que existem textos que são difíceis de entender, não é toda a Bíblia, mas alguns textos são difíceis e nós vamos aprender aqui como interpretar, né, esses textos, como de fato entender, né, e não cair jamais como alguns, né, que são instáveis e acabam sem conhecimento, deturpando a palavra de Deus e acabam fazendo isso para a própria perdição. Ok? Deus te abençoe e vamos juntos nessa semana estudando a lição da Escola Sabatina.